Meus irmãos, uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, mais uma vez nós nos reunimos aqui nessa casa de oração, nesta noite, como já foi dito, última quarta-feira desse mês de março. Nós nos reunimos aqui para louvar, nós nos reunimos aqui para agradecer. Nós nos reunimos aqui para apresentar a Deus as nossas necessidades, para colocar diante do Senhor as nossas petições, mas também, meus irmãos, e acima de tudo, nós nos reunimos aqui nesta noite para refletir na santa e poderosa palavra de Deus, nesse nosso culto de oração e doutrina. Nós encerramos, meus irmãos, esse mês da família bastante gratos a Deus. Nosso coração, neste mês, é grato ao Senhor por tudo aquilo que nós vivenciamos, porque nós fomos ricamente edificados da parte de Deus em toda a experiência que a gente teve ao longo desse mês de maio, nesse mês da família. Por isso, nós podemos reconhecer, meus irmãos, que famílias fortalecidas por Deus têm seus lares restaurados. Lembra-se do nosso tema? Famílias fortes, lares restaurados. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes essa verdade bíblica, ela foge do nosso entendimento. E nós acabamos, meus irmãos, desenganados, levando a crer que determinadas circunstâncias, determinadas situações, elas não mudarão no âmbito da nossa casa, no âmbito da nossa família. Nós somos desenganados e levados a crer de que o nosso cenário familiar, ele não tem mais jeito, de que o desajuste para sempre fará parte da nossa parentela. Às vezes, meus irmãos, esse engano, ele se fixa na nossa mente, ele se enraiza nos nossos corações. Mas eu quero lembrar a você que está aqui nesta noite, a você, meu irmão e minha irmã, de que os planos do Senhor para a minha e para a sua vida são planos de paz. Eu quero lembrar a você, nesta noite, que os planos de Deus para a minha e para a sua vida, eles são maiores e eles são melhores do que a gente possa imaginar. Meus irmãos, eu quero lembrá-lo aqui nesta noite, lembrá-los de que há esperança em Jesus Cristo. Há esperança para a restauração da nossa família em Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele é plenamente capaz de restaurar. Jesus, ele é plenamente capaz de ajustar. Jesus, ele é plenamente capaz de libertar. Jesus é plenamente capaz de renovar, meus irmãos, corações quebrantados, corações entre os nossos familiares que são carentes da graça de Deus. E sabe o que é preciso que nós façamos? Tudo o que eu e você precisamos fazer diante do Senhor é confiar nele. E quando a gente deposita a nossa fé em Jesus Cristo, quando a gente confia que Jesus, ele tem poder para mudar e para transformar a nossa história, nós passamos então a ser esses agentes de transformação, agentes de restauração dos nossos lares. Eu e você agora não ficamos mais numa posição passiva, simplesmente esperando uma ação milagrosa. Agora nós entendemos que eu e você somos agentes. Nós agimos intencionalmente para alcançar os nossos familiares, para anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. E com isso, meus irmãos, em nossa mente, nesta noite nós vamos meditar sobre o tema esperança para lares em restauração.
Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo 61, do verso 1 ao 4. Isaías 61, 1 a 4. Isaías 61, do verso 1 ao 4. Pode ser só um. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça e eleve o seu pensamento ao Senhor nesse instante. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento do qual nós podemos, Pai, refletir na Tua palavra e reconhecer, meu Deus, de que o Senhor tem poder para restaurar os nossos lares, para renovar a nossa vida familiar. Por isso, Senhor, prepara os corações nesta hora para receber, ó Pai, a boa semente do Evangelho, para que esta semente, Senhor, ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Teu nome. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Isaías aqui, autor deste nosso texto, ele atuou profeticamente no reino de Judá, ali no reino do sul, antes desse reino ele ser deportado pela Babilônia. Então lembrem-se que o reino de Judá ali, ele foi exilado, foi levado cativo pelos babilônicos, certo? Por isso que o profeta Isaías, na teologia, ele é conhecido como um profeta pré-exílico. Ele então atuou profeticamente antes do reino de Judá ser levado em cativeiro. O profeta Isaías, meus irmãos, ele anunciou previamente que a falta de confiança, que a desobediência a Deus pelo seu povo resultaria no reto juízo do Senhor contra a impiedade da nação ali do reino de Judá. Mas, além de anunciar previamente esse alerta de que a desobediência resultaria no santo juízo de Deus, ele também anunciou previamente de que o Senhor, em sua misericórdia, ele perdoaria, de que o Senhor, em sua misericórdia, ele restauraria a nação santa, se eles se arrependessem dos seus maus caminhos e voltassem para o Senhor. E esse nosso texto, meus irmãos, de Isaías, capítulo 61, está justamente nessa coletânea de escritos proféticos que se referem mais enfaticamente a esta ação compassiva de Deus de restabelecer o relacionamento com o seu povo, de firmar ali com o povo de Judá uma nova aliança, de restaurar os seus corações por meio do Messias prometido.
por meio daquele que haveria de vir e restauraria todas as coisas. Nesse capítulo, meus irmãos, nós podemos então reconhecer qual era a missão do Messias que havia de vir. O Messias, como nós acabamos de ler, seria alguém ungido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor estaria sobre ele. O Messias, ele seria alguém consagrado, preparado para pregar as boas novas. O Messias seria alguém enviado a proclamar libertação e também a libertar os cativos e os oprimidos. O Messias, em sua missão, seria alguém que deveria anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também anunciar o dia da vingança do Senhor. O Messias, meus irmãos, prometido por Deus, seria alguém que iria consolar e seria alguém que restauraria a alegria do seu povo. Essa é a missão do Messias aqui, devidamente exposta nesses nossos versos iniciais do capítulo 61 do livro de Isaías. E Jesus, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é esse Messias prometido. Jesus, ele é o Filho eterno de Deus. Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, meus irmãos, ele cumpriu fielmente cada um desses requisitos que profeticamente foram anunciados ao seu respeito. Certa vez, meus irmãos, Jesus, lendo essa mesma passagem de Isaías, capítulo 61, em uma sinagoga na cidade de Nazaré, que era a sua cidade natal, ele abriu o rolo do livro, ele fez a leitura desse texto de Isaías, capítulo 61, e todos na sinagoga estavam com os olhos fixos em Jesus, esperando o que ele iria falar a respeito desse texto. E lá em Lucas, no seu capítulo 4, no verso 21, o próprio Jesus reconhece que essa profecia de Isaías 61 fazia referência a ele. Ele vai dizer lá em Lucas, capítulo 4, versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E Jesus então reconhece diante ali do povo que estava na sinagoga, que ele era o Messias prometido. Meus irmãos, outra vez, João Batista querendo confirmar se Jesus era de fato aquele que deveria vir para salvar a nação de Israel, ou se eles deveriam esperar outra pessoa. João então manda que seus discípulos vão até Jesus para questioná-lo, e a resposta de Jesus aos discípulos de João foi justamente apresentar esses requisitos aqui de Isaías 61 a respeito das características e da missão do Messias. Lá em Lucas ainda, no capítulo 7, no verso 22, Jesus vai responder o seguinte: então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Portanto, amada igreja do Senhor, aquele em quem nós devemos colocar as nossas esperanças para a restauração da nossa família, o nome dele é Jesus Cristo. Seja em qualquer circunstância, não importa qual seja o cenário, aquele que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança para a restauração do nosso lar, se chama Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos crer em Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos clamar por Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos invocar o seu nome. Lembra lá do que está escrito? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Por isso eu e você precisamos, com ousadia de fé, clamar pelo poder que há em Jesus Cristo para a restauração dos nossos lares. E Ele agirá, meus irmãos, com poder para curar. Ele agirá, meus irmãos, com poder para libertar. Ele agirá com poder para consolar. E Ele agirá com poder para transformar a história da minha e da sua família. É isso que nós devemos crer com ousadia no nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, nesta noite, a partir deste contexto, o primeiro ponto que eu gostaria que nós observássemos nesta noite é que há esperança de cura para a minha e para a sua família em Jesus Cristo. O verso 1 de Isaías 61, logo na sua primeira parte, vai nos dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Só até essa primeira parte. Jesus, meus irmãos, Ele é um ungido de Deus. Jesus é aquele que, no poder do Espírito Santo, anunciou a mim e a você as boas novas de paz. Anunciou a mim e a você as boas novas de perdão. Anunciou a mim e a você as boas novas de salvação no seu nome. Meus irmãos, é a pregação do Evangelho da graça de Jesus, é o testemunho do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, pobres pecadores, que cura os corações quebrantados. É o anúncio desse Evangelho, é o testemunho desse amor que sara corações despedaçados. Esse é o efeito da fé. Por isso o apóstolo vai dizer que a pregação, ela é loucura para aqueles que não creem nela, mas para nós que cremos é salvação, porque é essa palavra que restaura corações. Quantas almas, meus irmãos, não estão aflitas? Quantas almas não estão angustiadas? Quantas almas, meus irmãos, não estão vazias porque não encontraram propósitos para a sua vida, não encontraram propósito para a sua existência, ou pior, eles acreditaram que o propósito da sua vida é a sua satisfação pessoal. Eles acreditaram que o propósito da sua vida é o seu sucesso profissional. Eles acreditaram que o propósito da sua vida é o reconhecimento humano. E eles acabam tornando estas questões o centro do seu viver. Mas lá no fundo, o âmago do seu ser continua oco. O seu coração continua despedaçado. Ele continua se sentindo incompleto, porque, meus irmãos, a cura para esses corações é a boa notícia de Jesus. É a boa notícia de que em Jesus nós encontramos a nossa verdadeira identidade de filhas e filhos do Senhor. Que em Jesus nós somos levados à mesa do Pai, somos acolhidos como filhos verdadeiros. Que em Jesus nós encontramos de fato um propósito para viver, uma forma de vida que é superior. Meus irmãos, se a esperança do teu coração é a cura interior dos teus familiares, então seja uma testemunha do Evangelho dentro da tua casa. Se a esperança do teu coração é que o Senhor sare o interior dos teus parentes, então testemunhe Jesus Cristo com palavras e obras entre a tua família, e a graça de Deus sarará os corações contritos. É preciso que nós sejamos estes agentes. O segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria que nós observássemos nesta noite é que há esperança de libertação em Jesus Cristo para a minha
e para a sua família. O verso 1 ainda de Isaías, capítulo 61, já agora na sua segunda parte, vai nos dizer o seguinte: enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos mostra de que Jesus, o nosso Messias, não somente veio para declarar publicamente a nossa libertação. Ele não simplesmente veio para proclamar, declarar que nós estamos libertos, mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele mesmo é quem veio nos libertar. Ele não só veio proclamar a libertação, mas Ele veio nos pôr em liberdade. E do que o Senhor Jesus veio nos libertar, querida igreja do Senhor? Do que Ele veio nos livrar, senão da escravidão do pecado, senão das algemas da morte, que nos prendem muitas vezes em uma vida de ilusão. Nós achamos, meus irmãos, que estamos vivendo e agindo livremente, quando na verdade nós somos escravos vendidos ao pecado. Meus irmãos, em Jesus há liberdade para as algemas do vício. Jesus tem poder para nos libertar das drogas. Jesus tem poder para nos libertar da pornografia. Jesus tem poder para nos libertar dos vícios, das apostas que têm destruído tantas famílias. Em Jesus, meus irmãos, há liberdade para os grilhões do medo. Em Jesus há liberdade para a sua ansiedade. Em Jesus há liberdade para a aflição do nosso coração. Meus irmãos, em Jesus há liberdade para as astutas ciladas do diabo. Em Jesus, querida igreja do Senhor, há liberdade para as investidas do inimigo. Em Jesus há liberdade para os laços ardilosos do maligno. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 3, verso 17, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu e você somos moradas desse Espírito. Estamos livres deste poder. É certo que sofremos influência, mas não estamos mais nesta escravidão. Há liberdade em Jesus. Meus irmãos, Jesus não somente nos dá o alvará de soltura. Ele não somente proclama a nossa libertação, Ele também tira as algemas que prendem as nossas mãos das correntes do pecado. Ele faz a obra completa. Por isso eu pergunto nesta noite: existe alguém cativo na sua casa? Existe alguém oprimido no seu lar? Jesus é a esperança de libertação para a minha e para a sua família. O terceiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria que nós observássemos nesta noite, é que há esperança de restauração em Jesus Cristo para a nossa família. O versículo 3 de Isaías 61 vai nos dizer o seguinte: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós passamos pelo verso 2, em que o profeta Isaías, ele vai ali anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, justamente fazendo uma referência entre a primeira e a segunda vinda do Messias. E ele foca então nos versos seguintes na restauração promovida pelo Messias prometido pelo Senhor, na transformação que o Espírito do Senhor causaria em todo aquele que nele crê. A restauração, meus irmãos, que Jesus nos proporciona, ela nos transforma por inteiro.
Quando Jesus ele age, ele nos muda por inteiro. Ele nos renova, meus irmãos, física, emocional e espiritualmente. O nosso estado é totalmente mudado. Nós saímos, meus irmãos, como o texto nos aponta, do luto para o júbilo. Nós saímos do pranto para a alegria. Nós saímos da angústia para o louvor. Essa é a maravilhosa obra do Espírito nos nossos corações. E qual é a finalidade dessa ação tão graciosa do Espírito do Senhor no nosso interior? É que nós sejamos reconhecidos como carvalhos de justiça. É que nós sejamos reconhecidos como uma árvore robusta, uma árvore firme, uma árvore que está enraizada no Senhor, que foram plantadas para a glória do seu nome. Quando as pessoas, meus irmãos, elas passam e nos observam, elas reconhecem a mudança que só o Senhor poderia promover no meu e no seu viver. Elas chegam à inegável conclusão de que só Deus poderia proporcionar essa mudança. É preciso a gente considerar quais eram os nossos caminhos, qual era o nosso estado. E o texto bíblico em Efésios capítulo 2 vai nos mostrar: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. É essa graça que nos transforma. Nós éramos ossos secos, jogados em um vale, degradando, mas a palavra salvadora do Senhor restituiu as nossas juntas, restituiu os nossos músculos, restituiu os nossos órgãos, restituiu as nossas peles, e mais uma vez nós fomos vivificados e estamos de pé. Essa é a ação de Jesus, Ele nos transforma por inteiro. Meu irmão, se teu lar hoje vive o luto, se teu lar hoje vive o pranto, se teu lar hoje vive a angústia, não desanime. Há esperança em Jesus. Não se desengane, há esperança em Jesus de Nazaré. Ele restaura toda e qualquer situação. Porque, meus irmãos, não há impossíveis para Deus. E finalmente, como diz no verso 4, que nós sejamos agentes do rei e agentes do reino, que edificam os lugares assolados. Que nós sejamos esses agentes no interior do nosso lar, que restauram locais que antes foram destruídos. Que nós sejamos esses agentes do rei e do reino na nossa parentela, que renovam as cidades arruinadas. Por isso, meus irmãos, se você nessa noite deseja ser esse agente, se você nessa noite deseja ser essa testemunha de Jesus no interior do seu lar, e pela fé deseja ver a restauração, a renovação, a mudança na sua casa, no seu lar, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, para que ousadamente pela fé nós possamos orar ao Senhor. Para que ousadamente no nome de Jesus nós possamos clamar, invocar o seu nome, para que nós possamos ser salvos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça, para que em tempo oportuno nós possamos alcançar graça e sermos socorridos em nossas necessidades. E eu tenho certeza que diante do seu coração existe um nome. Eu tenho certeza que na sua mente pode ter o nome de um familiar, inclusive até o seu mesmo. Mas eu creio no nome de Jesus, que restaura e que transforma vidas para a glória do seu nome.